Comentando sobre a segunda promessa, as 7 promessas que Deus prometeu a Abraão. Vamos para a segunda agora. E abençoar-te-ei, e te abençoar-te-ei. Deus cumpre essa promessa abençoando tanto Abraão como os seus descendentes. Gênesis 13:2, Gênesis 29:13, Gênesis 26:12. Está escrito: e semeou Isaque naquele mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. Então, aqui está a segunda promessa que Deus fez a Abraão, e que ele o abençoaria. Então Deus falou que abençoaria a Abraão. E como Deus falou e cumpriu a bênção sobre Abraão, a Bíblia diz que agora a bênção ela vai alcançar o seu filho Isaque. Então a bênção de Deus que foi para Abraão, e a Bíblia está falando aqui que também para a sua descendência. A primeira descendência é Isaque, e depois veio os seus netos, que são os filhos, e depois veio abençoando, e aí a prosperidade da bênção de Abraão, ela veio então acompanhando a descendência de Abraão. É a segunda promessa que a Bíblia conta que Deus havia falado, e Abraão realmente foi abençoado, Isaque foi abençoado, e a Bíblia diz que essa terra aqui que Isaque plantou era uma terra que não era fértil, era uma terra ruim para a produção. Mas por que ele plantou e no mesmo ano colheu tanta semente? Porque a Bíblia está escrito aqui, porque Deus o abençoava. Quando Deus abençoa, porque para Deus não tem dificuldade, pode estar na pedra, pode estar na terra, pode estar na água, pode estar onde tiver. Se é uma determinação que a bênção de Deus vai lá, vai dar fruto, vai colher bem, vai ser abençoado, porque é uma promessa de Deus a Abraão e a Isaque, a sua descendência, e então vem passando de sua descendência. E por isso a Bíblia fala que aquela terra que Isaque semeou era uma terra seca, era uma terra ruim. Mas a Bíblia diz que por causa da bênção de Abraão, que é Abraão, e pela a promessa feita a ele e os seus descendentes, então Isaque já foi abençoado de uma forma grande. E a Bíblia diz que o povo daquela terra, quando viu Isaque sendo abençoado dessa forma, numa terra ruim, porque ele pegou tanto produto, tanta bênção, a Bíblia diz que eles ficaram com inveja de Isaque. E a Bíblia diz que Isaque cresceu daquela terra ruim. Por quê? A terra era ruim, mas o dono da terra era bom. E ele havia feito uma promessa e ele cumpriu. Tá certo? Então, essa é a segunda bênção que Deus disse a Abraão e o seu descendente. Eu falei que eu vou fazer 3 e depois continuaremos o resto, que são 7, tá certo? Então, nós vamos dar sequência na terceira bênção que Deus disse a Abraão.